Minha consulta médica? Para eles, isso podia esperar. Cancele esse exame. Minha mãe precisa que você a leve ao shopping, ordenou meu marido. Minha sogra ainda completou com desdém: pare de fazer drama. É só um check-up de rotina. Naquele instante, percebi que havia chegado ao meu limite. Meu nome é Jocelyn, tenho 32 anos e trabalho como engenheira de software, enfrentando jornadas longas e exaustivas. Há semanas eu sofria com fortes dores abdominais e precisava de acompanhamento médico constante. Mesmo assim, meu marido e minha sogra, de 58 anos, ignoravam completamente meu estado de saúde. Para eles, meu sucesso profissional significava apenas uma fonte inesgotável de dinheiro para bancar compras de luxo e caprichos caros. Minha dor nunca importou. O que realmente interessava era tudo o que meu cartão de crédito podia pagar. Naquela manhã, Gordon exigiu que eu cancelasse uma consulta médica essencial apenas para dirigir sua mãe até um shopping de alto padrão, onde aconteceria uma promoção por tempo limitado. O plano deles era simples: eu serviria de motorista, esperaria pacientemente enquanto faziam compras e, no final, ainda pagaria toda a conta. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Entendi que, para eles, a ganância sempre viria antes da minha saúde. Então sorri, fingi que concordava com tudo e comecei a preparar um plano que mudaria completamente aquela situação. Eles não imaginavam que estavam prestes a perder muito mais do que um dia de compras. Bem-vindos ao modo vingança. Se você quer descobrir como consegui inverter o jogo, deixar meu marido e minha sogra sem dinheiro, sem apoio e enfrentando as consequências das próprias atitudes, curta o vídeo, inscreva-se no canal e conte sua opinião nos comentários. Agora, vamos à história. Uma dor constante e profunda atravessava meu abdômen enquanto eu me apoiava na bancada da cozinha. Nas últimas semanas, eu havia emagrecido bastante. Minhas roupas já não serviam como antes, lembrando todos os dias que meu estado físico piorava rapidamente. A consulta daquele dia era decisiva. Depois de semanas de tratamento sem qualquer melhora, meu especialista insistiu que uma nova avaliação era urgente para definir os próximos passos. Organizei cuidadosamente meus exames e documentos médicos em uma pasta, tentando concentrar minha atenção no papel em vez das fortes pontadas que pareciam rasgar meu estômago. Até os menores movimentos exigiam esforço. Então ouvi passos pesados descendo a escada. Gordon e Rita entraram na cozinha prontos para um passeio. Ele vestia uma camisa polo impecável e sapatos caros. Ela usava maquiagem caprichada e uma elegante blusa de seda. Nenhum dos dois demonstrou qualquer preocupação com meu rosto pálido ou minhas mãos trêmulas. Em vez de perguntar como eu estava ou oferecer ajuda, Rita foi diretamente até a bancada, como se minha saúde simplesmente não existisse. Sem pensar duas vezes, Rita empurrou minha pasta com todos os exames e documentos médicos para abrir espaço para sua xícara de chá. A pasta deslizou sobre a bancada de mármore e quase caiu no chão. Consegui segurá-la no último instante. Ela nem sequer pediu desculpas. Enquanto tomava um gole de chá com toda a calma do mundo, disse em tom firme: você vai remarcar essa consulta. Não era um pedido. Era uma ordem. Segundo ela, naquele dia aconteceria uma promoção exclusiva para clientes VIP na Galeria Et Fort Lauderdale. As lojas de grife estariam oferecendo grandes descontos, e ela queria que eu a levasse imediatamente até lá. Olhei para ela sem acreditar. Por alguns segundos, até esqueci a dor que sentia. Respirei fundo e respondi com toda a calma que consegui manter: não posso remarcar. Estou sofrendo há semanas, e essa consulta é fundamental para descobrir por que o tratamento não está funcionando. Não é uma visita qualquer, é uma necessidade médica. Antes que eu terminasse, Gordon cruzou os braços e entrou na conversa sem sequer olhar para os exames que eu segurava. Com aquele tom arrogante que sempre usava quando queria algo de mim, disse que eu ganhava muito mais dinheiro do que ele e que poderia facilmente pagar as compras da mãe. Segundo ele, Rita estava estressada e um passeio pelo shopping faria muito bem. Finalizou dizendo que adiar um simples check-up por alguns dias não faria diferença. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Para ele, minha saúde era apenas um detalhe inconveniente. As vontades da mãe vinham antes da minha dor, e meu salário era visto apenas como uma fonte inesgotável de dinheiro para realizar os desejos deles. O silêncio tomou conta da cozinha.
Segurei a bancada com força, pronta para responder, discutir e colocar para fora tudo que estava engasgado. Mas, antes de dizer qualquer coisa, observei Rita. Ela já nem prestava atenção na conversa. Estava completamente concentrada no celular, navegando por um aplicativo de compras de luxo. Seus olhos brilhavam enquanto admirava bolsas de couro, sapatos de grife e comentava baixinho sobre um relógio caríssimo que queria comprar. Foi nesse instante que tudo fez sentido. Eles nunca se importaram comigo. Nunca ligaram para minha saúde ou para o que eu sentia. O único valor que enxergavam em mim era o dinheiro que eu colocava dentro daquela casa. Discutir não mudaria absolutamente nada. Então uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Soltei a bancada, escondi toda a minha revolta atrás de um sorriso discreto e disse, em um tom aparentemente conformado, pensando bem, vocês têm razão. Algumas horas não vão fazer diferença. Podem pegar suas coisas. Eu levo vocês ao shopping e pago tudo o que quiserem comprar hoje. Gordon sorriu satisfeito, convencido de que havia vencido mais uma vez. Rita pegou a bolsa imediatamente, animada com a perspectiva de gastar sem limites. Nenhum dos dois fazia ideia de que aquele seria o começo da maior surpresa de suas vidas. Exatamente às 9 da manhã, entrei no carro e dirigi em direção à galeria, enquanto meu verdadeiro plano começava a entrar em ação. Enquanto o carro seguia pela rodovia movimentada, a dor constante no meu abdômen se transformou em pontadas intensas. Apertei o volante com mais força e cerrei os dentes para não demonstrar o quanto estava sofrendo. Mantive os olhos na estrada e tentei controlar a respiração. Ao meu lado, Rita parecia viver em outro mundo. Ela tirou o celular da bolsa, ligou para uma amiga e fez questão de colocar a chamada no viva voz para que todos ouvissem. Oi, Brenda. Estamos indo para o shopping agora mesmo, anunciou com orgulho. A Jocelyn vai me levar naquela promoção exclusiva das lojas de grife. Hoje eu finalmente vou comprar aquela bolsa de edição limitada que vimos na semana passada. Você sabe como minha nora é, adora me mimar. Ela vai pagar absolutamente tudo. Rita deu uma risada satisfeita, claramente aproveitando a admiração da amiga. Durante vários minutos, continuou falando sobre as marcas de luxo que pretendia comprar, deixando bem claro que acreditava ter acesso ilimitado ao meu dinheiro. No banco de trás, Gordon se inclinou para a frente, invadindo meu espaço. Olhava para o relógio sem parar e batucava os dedos impacientemente no encosto do meu banco. Em nenhum momento perguntou como eu estava ou percebeu que eu já estava suando por causa da dor. Seu único interesse era chegar logo às lojas. Anda mais rápido, ordenou, tocando meu ombro. Faltam poucos minutos para abrirem. Precisamos entrar assim que as portas forem abertas, senão as melhores peças acabam. Pisa mais fundo. Olhei para ele pelo retrovisor. Seu rosto demonstrava uma ansiedade quase infantil, como se estivesse prestes a ganhar um grande presente. Não parecia se importar com o trânsito nem com o meu estado de saúde. Em vez de discutir, apenas aumentei um pouco a velocidade. Quanto mais confiantes eles ficassem, melhor meu plano funcionaria. Pouco depois, estacionamos em frente à entrada principal da galeria. Funcionários do serviço de manobrista organizavam a chegada dos primeiros clientes do dia. Assim que coloquei o câmbio na posição de estacionamento, meu celular vibrou no porta-copos. Era apenas um alarme que eu havia programado antes de sair de casa, mas, para Gordon e Rita, parecia uma ligação importante. Peguei o aparelho, levei-o ao ouvido e permaneci em silêncio por alguns segundos, assumindo uma expressão séria, como se tivesse acabado de receber uma notícia inesperada. Entendido, respondi com firmeza ao telefone, mesmo sem ninguém do outro lado da linha. Me dê 5 minutos. Vou entrar na reunião. Desliguei o aparelho e me virei para Gordon e Rita com uma expressão de preocupação cuidadosamente ensaiada. Desculpem, mas meu chefe acabou de ligar. Surgiu um problema urgente nos servidores da empresa, e preciso participar imediatamente de uma reunião por vídeo com um cliente muito importante. Não tenho como adiar. Rita franziu a testa, claramente incomodada. E quem vai pagar pelas minhas compras? Perguntou. Mantive a calma para não levantar suspeitas. Podem entrar sem mim. Vão direto às lojas, escolham tudo o que quiserem e peçam para separarem as compras. Vou resolver essa reunião aqui mesmo no carro usando o notebook.
Em no máximo meia hora entro no shopping e faço o pagamento. A preocupação deles desapareceu no mesmo instante. A ideia de sair comprando sem limites falou mais alto do que qualquer desconfiança. Nem sequer questionaram minha explicação. 30 minutos, hein? Não demora, avisou Gordon enquanto os dois praticamente saltavam do carro. Fecharam as portas com pressa e seguiram em direção à entrada principal sem olhar para trás. Pelo retrovisor, observei Rita puxando Gordon pelo braço, apressada para chegar à primeira loja de grife. Eles caminhavam confiantes, certos de que fariam uma grande sessão de compras usando o meu dinheiro. Quando tive certeza de que haviam caído completamente na armadilha, desliguei o pisca-alerta. Minhas mãos já não tremiam. Engatei a marcha, acelerei e deixei o estacionamento para trás, seguindo diretamente para a clínica onde minha consulta aconteceria. Às 10h30 da manhã, eu já estava sentada na sala de espera do consultório. O ambiente era silencioso e tinha aquele cheiro característico de hospital. Poucos minutos depois, a porta se abriu e minha melhor amiga, Pearl, entrou. Éramos amigas desde a faculdade, e ela trabalhava como gerente de recursos humanos em um prédio comercial localizado do outro lado da avenida. Pearl vinha acompanhando de perto tudo o que eu estava enfrentando e aproveitou o intervalo do trabalho para estar ao meu lado naquele momento tão importante. Ela me entregou uma garrafa de água morna, sentou-se na cadeira ao lado e segurou minha mão com firmeza. Sem fazer perguntas ou insistir em explicações, sua simples presença já me dava a força de que eu precisava. Ter uma amiga que colocava minha saúde em primeiro lugar só deixava ainda mais evidente o descaso das pessoas com quem eu dividia a mesma casa. Pouco depois, uma enfermeira chamou meu nome e me conduziu pelo corredor até uma sala de atendimento. Minutos mais tarde, o gastroenterologista entrou carregando meu prontuário. Sentou-se à mesa e analisou cuidadosamente todo o histórico das consultas anteriores, comparando minhas queixas com os resultados detalhados dos exames de sangue realizados na semana anterior. À medida que lia os dados no tablet, sua expressão se tornava cada vez mais séria. Em seguida, pediu que eu me deitasse na maca. Aplicou um gel frio sobre meu abdômen e iniciou um exame de ultrassom. Na tela do aparelho apareciam imagens em tons de cinza enquanto ele examinava cuidadosamente a região afetada. Em determinado momento, interrompeu o movimento, fez algumas anotações, registrou medidas importantes e imprimiu as imagens para anexar ao meu prontuário. Depois do exame, voltou à mesa e explicou o resultado com toda a clareza. Segundo ele, a combinação de estresse constante e desgaste físico intenso havia provocado uma úlcera gástrica em estágio preocupante. Mostrou as imagens do exame e indicou a área comprometida, explicando que a lesão estava bastante sensível e apresentava um risco elevado de complicações caso não fosse tratada imediatamente. Prescreveu um tratamento rigoroso, com medicamentos de uso diário e repouso absoluto por um período prolongado. Também deixou um alerta muito claro: qualquer esforço excessivo ou situação de forte estresse poderia agravar o quadro e exigir atendimento médico urgente. Ao ouvir aquelas palavras, senti um frio percorrer meu corpo. Naquela mesma manhã, meu marido e minha sogra haviam tentado me convencer a ignorar uma consulta essencial apenas para levá-los às compras. Enquanto eu enfrentava um problema sério de saúde, eles só conseguiam pensar em bolsas, sapatos e artigos de luxo. Naquele instante, percebi o quanto minhas necessidades haviam sido colocadas em segundo plano durante todo aquele tempo. Saí do consultório segurando o diagnóstico impresso e a receita dos medicamentos. Pearl me esperava do lado de fora e voltamos a nos sentar por alguns minutos na sala de espera, enquanto eu tentava processar tudo o que acabara de descobrir. Enquanto esperávamos, contei a Pearl tudo o que havia acontecido naquela manhã. Expliquei, em detalhes, a discussão na cozinha e o verdadeiro motivo de ter deixado Gordon e Rita no shopping antes de seguir para a clínica. Relatei que meu marido havia insistido para que eu cancelasse justamente aquela consulta tão importante apenas para bancar mais um dia de compras da mãe. À medida que ouvia minha história, a expressão de Pearl mudou completamente. A preocupação deu lugar à indignação. Ela franziu a testa, colocou a mão no meu ombro e me olhou com firmeza. Isso precisa acabar, disse sem hesitar. Suas palavras confirmaram aquilo que eu já vinha sentindo havia muito tempo: era hora de colocar limites e pensar em mim pela primeira vez. Olhei para os exames e para o diagnóstico que segurava nas mãos. Aquelas folhas representavam uma realidade que eu não podia mais ignorar. Peguei o celular dentro da bolsa, e a tela se iluminou com várias mensagens de Gordon.
Ele queria saber onde eu estava, reclamava da demora e exigia que eu aparecesse logo para pagar as compras. Nem perdi tempo lendo o restante. Apenas pressionei o botão de desligar e confirmei a ação. A tela ficou completamente escura. Naquele momento, não desliguei apenas o telefone. Também interrompi, ainda que simbolicamente, o acesso que eles acreditavam ter à minha disponibilidade e ao meu dinheiro. Ao meio-dia, enquanto eu retirava calmamente os medicamentos na farmácia da clínica, Gordon e Rita continuavam no shopping completamente envolvidos pelas compras. Mais tarde, funcionários de uma das boutiques relataram como os dois haviam se comportado. Assim que chegaram, seguiram diretamente para uma das lojas mais exclusivas do centro comercial. Ignoraram a área comum e pediram para ser atendidos como clientes VIP. Rita acomodou-se confortavelmente em um sofá elegante, cruzou as pernas e passou a agir como se fosse uma cliente habitual da loja. Os dois solicitaram bebidas e cafés especiais oferecidos apenas em atendimentos exclusivos e ainda fizeram reclamações sobre a temperatura do ambiente, pedindo que os funcionários ajustassem o ar-condicionado. Aproveitavam cada detalhe daquela experiência de luxo, completamente convencidos de que poderiam sair dali levando tudo o que desejassem, sem imaginar que a realidade estava prestes a mudar. Convencidos de que meu limite no cartão estava completamente à disposição deles, Gordon e Rita aproveitaram cada segundo daquele atendimento exclusivo. O tratamento diferenciado só aumentou a empolgação de Rita. Ela saiu da área VIP com toda a confiança, caminhou até a vitrine principal e começou a apontar os produtos que queria levar. Escolheu 3 bolsas de couro de coleções sofisticadas sem sequer olhar o preço. Em seguida, pediu que os vendedores separassem também carteiras combinando com cada uma delas. Quando uma atendente perguntou, de forma educada, se ela gostaria de finalizar aquelas compras, Rita respondeu com um sorriso arrogante. Disse em voz alta que sua nora, uma profissional muito bem-sucedida, estava terminando uma reunião de trabalho e chegaria a qualquer momento para pagar tudo. Falava com tanta segurança que parecia não ter a menor dúvida de que cada item seria levado para casa. Ao ver a atitude da mãe, Gordon também resolveu aproveitar a situação. Caminhou até o setor de acessórios masculinos e pediu para ver alguns relógios de alto padrão. Experimentou vários modelos diante do espelho até escolher 2 exemplares de uma coleção exclusiva. Em seguida, solicitou que ajustassem imediatamente as pulseiras ao tamanho do seu pulso, como se a compra já estivesse concluída. Antes de sair do setor, ainda acrescentou um par de sapatos de couro e um cinto da mesma marca, pedindo que tudo fosse enviado para o caixa junto com as escolhas de Rita. Para ele, meu salário era um recurso sem fim, criado apenas para atender aos desejos deles. Enquanto isso, a equipe da loja mantinha o atendimento com total profissionalismo. As compras eram cuidadosamente embaladas em caixas elegantes, protegidas com papel de seda e finalizadas com fitas da marca. No caixa, os produtos eram registrados um a um, e o valor total aumentava rapidamente. Primeiro ultrapassou $10.000, depois continuou subindo até superar a marca dos 30.000. Em poucos minutos, uma enorme pilha de caixas impecavelmente embaladas ocupava o balcão, aguardando apenas o pagamento. O que ninguém naquela loja imaginava era que o cartão esperado jamais seria apresentado. O tempo foi passando, e eu simplesmente não apareci. O relógio da boutique marcava 12h15 quando Gordon começou a andar de um lado para o outro, lançando olhares constantes para a entrada de vidro. Às 12h45, sua paciência já havia acabado. Ele pegou o celular e ligou para mim, certo de que me daria uma bronca pela demora. Mas, em vez da minha voz, ouviu apenas a mensagem automática informando que o telefone estava desligado. Tentou novamente, depois mais uma vez, e o resultado foi exatamente o mesmo. Pela primeira vez naquele dia, a confiança deu lugar à preocupação. Gordon voltou até Rita e falou discretamente com ela. Mesmo percebendo que algo estava errado, nenhum dos dois teve coragem de abandonar todas aquelas compras. Permaneceram na área VIP, tentando convencer a si mesmos de que eu apareceria a qualquer momento para resolver tudo. Por volta das 13h30, os funcionários da loja já demonstravam impaciência. As horas continuavam passando, e a enorme quantidade de produtos separados permanecia ocupando espaço no caixa. Às 14h45, a situação chegou ao limite. O gerente deixou seu escritório e foi conversar pessoalmente com Gordon e Rita. Outros clientes aguardavam atendimento exclusivo, e não era mais possível manter a sala VIP ocupada por pessoas que ainda não haviam concluído a compra.
Com educação, mas de forma firme, ele explicou que a loja precisava finalizar a operação imediatamente. Mostrou o valor total registrado no sistema e informou que havia apenas duas opções: efetuar o pagamento naquele momento ou desistir de todos os produtos reservados. Não havia mais espaço para desculpas nem para novos atrasos. Sem saída, Gordon levantou-se do sofá visivelmente nervoso. O suor escorria pela testa enquanto ele procurava alguma solução. Como meu telefone continuava desligado e eu estava longe dali, ele não tinha acesso ao dinheiro que acreditava poder usar livremente. Restou apenas uma alternativa: tirar da carteira seu próprio cartão de crédito. Na esperança de que tudo desse certo, entregou o cartão ao gerente. O pagamento foi processado, e todos aguardaram em silêncio. Após alguns segundos, o terminal emitiu um aviso sonoro e exibiu a mensagem de transação recusada. O cartão havia sido negado. Gordon ficou paralisado, completamente sem reação. Seu rosto perdeu a cor em poucos segundos. O som da tentativa frustrada chamou a atenção de clientes e funcionários que estavam próximos ao caixa, transformando aquele momento em uma situação impossível de esconder. O constrangimento tomou conta do ambiente, e a realidade finalmente começou a alcançar os dois. Os demais clientes que observavam tranquilamente as novas coleções interromperam o que estavam fazendo e voltaram a atenção para a cena. Muitos reconheceram Rita como a mesma mulher que, pouco antes, havia falado em voz alta sobre sua suposta riqueza e tratado os funcionários como se fossem seus empregados particulares. Agora, toda aquela imagem de luxo desmoronava diante de todos. Rita permaneceu imóvel. Tentou dizer alguma coisa, mas as palavras simplesmente não saíram. O sorriso de superioridade desapareceu por completo, dando lugar a uma expressão de puro constrangimento. Sem coragem para encarar ninguém, abaixou a cabeça e evitou qualquer contato visual, percebendo os comentários discretos e os olhares curiosos das pessoas ao redor. Depois da tentativa de pagamento recusada, o gerente não ofereceu uma nova oportunidade. Com profissionalismo, cancelou toda a compra registrada no sistema, que ultrapassava os $30.000. Em seguida, fez um sinal para a equipe da loja. Os vendedores começaram imediatamente a desfazer todas as embalagens preparadas com tanto cuidado. As fitas foram retiradas, as caixas abertas e, uma a uma, as bolsas, os relógios, os sapatos e os demais acessórios voltaram para o estoque. Em poucos instantes, o balcão ficou completamente vazio. Tudo aquilo que Gordon e Rita acreditavam que levariam para casa desapareceu diante de seus olhos. Os dois permaneceram parados, sem nenhuma compra nas mãos, assistindo à retirada de cada produto. O silêncio dizia mais do que qualquer discussão. A ilusão de que poderiam gastar livremente havia chegado ao fim. Percebendo que a situação precisava ser encerrada, o gerente chamou os seguranças que estavam próximos à entrada da loja. Eles se aproximaram com tranquilidade, de forma educada, informaram que Gordon e Rita deveriam recolher seus pertences pessoais e deixar o local. A loja precisava seguir com o atendimento dos demais clientes, e não havia motivo para prolongar aquela situação. Gordon ainda tentou explicar o ocorrido e pediu alguns minutos, mas não havia mais nada a negociar. Os seguranças apenas indicaram a saída. Com o rosto completamente vermelho de vergonha, Rita pegou sua bolsa e caminhou ao lado do filho até a porta da boutique. Os dois atravessaram o salão sob os olhares atentos de funcionários e clientes, deixando para trás não apenas as compras que imaginavam fazer, mas também toda a falsa aparência de prosperidade que haviam tentado exibir naquele dia. Cada passo até a saída parecia mais pesado do que o anterior. Sob a iluminação intensa da boutique, Gordon e Rita deixaram a loja sem nenhuma compra, carregando apenas o constrangimento do que havia acontecido. Ao chegarem ao corredor principal do shopping, já não restava nada da confiança que exibiam horas antes. Exatamente às 4 da tarde, liguei meu celular novamente. Assim que a tela acendeu, o aparelho começou a vibrar sem parar. Havia dezenas de notificações acumuladas, mais de 50 ligações perdidas e várias mensagens de voz, todas enviadas por Gordon. Ainda sentada no carro, ouvi algumas delas. As primeiras tinham o tom autoritário de sempre. Ele exigia que eu chegasse logo com o cartão de crédito. Conforme o tempo passava, a postura mudava. As mensagens seguintes revelavam desespero, com pedidos para que eu atendesse e resolvesse a situação. Nas últimas gravações, a irritação tomava conta de sua voz.
Ele gritava, cobrava explicações e reclamava do constrangimento que estavam enfrentando. Ouvi tudo em silêncio, sem sentir culpa. Não havia motivo para retornar a ligação. Também não queria ouvir novas desculpas ou tentativas de me convencer de que eu estava errada. Em vez disso, abri a conversa com Gordon e escrevi apenas uma mensagem. Minha consulta médica era tão importante quanto o passeio de compras da Rita. Espero que agora vocês entendam como é ter suas necessidades ignoradas. Revisei o texto, enviei e, logo em seguida, bloqueei o número dele. Coloquei o celular sobre o banco do passageiro e segui em frente. Naquele mesmo instante, Gordon e Rita continuavam no saguão principal do shopping, sem saber o que fazer. Depois de deixarem a boutique, permaneceram andando pelo local, ainda tentando encontrar uma solução. Quando o celular de Gordon avisou sobre uma nova mensagem, ele acreditou que eu finalmente estivesse voltando. Mas bastou ler o texto para perceber que a realidade era outra. Seu rosto mudou completamente. Sem dizer nada, entregou o aparelho para Rita, que também leu cada palavra em silêncio. Naquele momento, os dois entenderam que a suposta reunião de trabalho nunca existiu. Perceberam que eu havia decidido priorizar minha saúde e deixá-los enfrentar, sozinhos, as consequências das escolhas que fizeram. Gordon ficou tomado pela raiva, mas, pela primeira vez, não tinha como impor sua vontade. Eu não atenderia suas ligações, não voltaria ao shopping e muito menos pagaria aquelas compras. Sem acesso ao meu dinheiro e sem qualquer alternativa, restava apenas lidar com a situação que eles mesmos haviam criado. Sem dinheiro e sem alternativa, Gordon precisou pensar em uma forma de voltar para casa. Pegou o celular e abriu um aplicativo de transporte. Em outras ocasiões, ele sempre escolhia a categoria mais cara, sabendo que o valor seria cobrado dos meus cartões ou das formas de pagamento vinculadas à minha conta. Desta vez, porém, nada disso estava disponível. Sem acesso aos meus meios de pagamento e com o limite do próprio cartão quase esgotado, ele foi obrigado a escolher a opção mais econômica. Alguns minutos depois, um carro simples parou na entrada do shopping. Gordon e Rita entraram no banco traseiro em silêncio, ainda abalados pelo constrangimento que haviam passado. O veículo estava longe do conforto ao qual eles estavam acostumados, e o trânsito intenso do fim da tarde transformou a viagem em um percurso demorado. O clima dentro do carro ficou cada vez mais pesado. O desgaste do dia acabou se transformando em uma discussão entre os dois. Rita reclamava que Gordon não tinha um cartão capaz de pagar as compras e ainda criticava o calor e o desconforto da viagem. Gordon, por sua vez, respondeu dizendo que toda aquela situação havia começado por causa da obsessão da mãe em comprar artigos de luxo. Durante todo o trajeto, trocaram acusações sem chegar a qualquer entendimento. Quando finalmente chegaram ao bairro, não havia sinal das bolsas, dos relógios ou dos produtos que imaginavam levar para casa. Voltavam apenas com o peso da frustração e da vergonha. Às 5:30 da tarde, a porta da frente se abriu com força. Gordon entrou decidido a descontar em mim toda a raiva que acumulava desde o shopping. Caminhou rapidamente em direção à sala, pronto para exigir explicações. Mas parou imediatamente ao ver o que o esperava. No centro da sala estavam 3 malas grandes, cuidadosamente organizadas. Dentro delas, eu havia colocado todas as roupas dele, seus sapatos e seus pertences pessoais. As malas estavam fechadas e alinhadas próximas à porta de saída. Rita, que vinha logo atrás reclamando do cansaço, também ficou em silêncio ao perceber a cena. Em poucos segundos, toda a agitação com que haviam entrado desapareceu. O ambiente ficou completamente tomado por um silêncio tenso. Eu permanecia sentada no sofá, com a postura firme e a expressão tranquila. Não levantei a voz, não fiz acusações e nem preparei um grande discurso. Aquelas malas diziam tudo o que precisava ser dito. Em vez de responder às provocações, peguei uma pasta com vários documentos que estava sobre a mesa de centro. Empurrei os papéis lentamente até que parassem diante de Gordon. Na primeira página, o título deixava claro do que se tratava: pedido de divórcio. Ele ficou olhando para os documentos e depois para mim, tentando entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez, pareceu perceber que a situação era definitiva. Abriu a boca como se fosse tentar se justificar, mas ergui a mão, deixando claro que não havia mais nada a discutir. Expliquei que aqueles documentos não tinham sido preparados de última hora.
Havia semanas que eu conversava com meu advogado e organizava tudo discretamente. Aquele dia apenas confirmou que eu precisava seguir em frente. Eu não permitiria mais que minha saúde, meu tempo e meu dinheiro fossem usados para sustentar pessoas que nunca demonstraram preocupação comigo. Em seguida, informei que todos os cartões adicionais vinculados às minhas contas já haviam sido cancelados. Eles não teriam mais acesso ao meu dinheiro. Também lembrei que a casa havia sido comprada por mim antes do casamento e que o imóvel estava registrado exclusivamente em meu nome. Olhei diretamente para Gordon e disse com tranquilidade: "Suas malas já estão prontas. Sugiro que procure outro lugar para ficar. Se preferir, todas as orientações legais estão descritas nos documentos. A decisão de sair de forma tranquila ou tornar tudo mais complicado depende apenas de você. Mas hoje vocês não permanecem nesta casa." Gordon lançou um olhar para Rita, esperando algum tipo de reação, mas ela permaneceu em silêncio, encarando as malas sem saber o que dizer. Sem argumentos, sem acesso ao meu dinheiro e sem qualquer direito sobre a casa, ele apenas pegou as bagagens. Os dois saíram pela porta, encerrando definitivamente aquele capítulo da minha vida. Depois de tudo o que aconteceu, compreendi algumas lições importantes. A primeira é que nenhuma pessoa deve colocar a própria saúde em risco para atender aos interesses ou caprichos de alguém. Quem realmente se importa com você jamais exigirá esse tipo de sacrifício. Também percebi o valor da independência financeira e de conhecer os próprios direitos. Ter controle sobre minhas finanças e entender a proteção legal do patrimônio que construí me permitiu tomar decisões difíceis sem abrir mão da minha segurança. Por fim, aprendi que uma família deve ser construída com respeito, apoio e cuidado mútuo. Quando um relacionamento se transforma apenas em exploração e falta de consideração, estabelecer limites deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Obrigada por acompanhar a história da Jocelyn até o final. Agora quero saber sua opinião. O que você achou da decisão que ela tomou para colocar um ponto final nesse casamento? Deixe seu comentário e compartilhe sua perspectiva. Se você gosta de histórias como esta, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!